Oi! Olha só, nós passamos o carnaval todo, né, vendo as diquinhas de cinema e literatura, e algumas pessoas nos perguntaram por que o Agente Secreto, um filme brasileiro, que não está indicado ao Oscar, não estava na nossa listinha. Bom, a nossa lista era basicamente de roteiro adaptado, a literatura que vai para a telona, e o Agente Secreto não atendia a essa expectativa, porque o Agente Secreto é um filme de roteiro original, né, que tem como tema ali a ditadura militar, que envolve um personagem que está fugindo, está com medo de uma rede de espionagem, né, que é fruto do autoritarismo. Então, a ditadura militar é um tema sensível para mim, me toca demais, porque é o meu tema de pesquisa na universidade, né, a minha tese de doutorado é sobre ditadura militar, mulheres e ditadura militar. Então, eu poderia, assim, fazer um vídeo só sobre o Agente Secreto e essa trama que envolve esse período, né? A década de 1970 e 77, que é onde se localiza o filme. Mas aí, como ele não é um roteiro adaptado, eu não li a obra, o roteiro parte da cabeça do Kleber Mendonça, eu trouxe aqui um especialista para falar sobre o assunto. Pseudo especialista! E aí a gente vai começar falando dos filmes do Kleber, né? Som ao Redor ou Agente Secreto? Agente Secreto. Aquários ou Agente Secreto? Agente Secreto. Bacurau ou Agente Secreto? Agente Secreto. Retratos fantasmas ou Agente Secreto? Agente Secreto. Então, gabaritou Agente Secreto, então vamos falar de Agente Secreto. Só pra começar, o Agente Secreto, como eu já falei, é um tema sensível. Ele envolve vários temas sensíveis que estão ali em torno da ditadura. Existem várias camadas, né, do filme, e a gente pode falar ali de clandestinidade, né, de refugiados da ditadura. A gente pode falar também de orfandade, de patrimonialismo, de corrupção, e vários outros temas. Mas para mim, o que perpassa o filme, e não só o Agente Secreto, mas como os filmes de Kleber Mendonça, é a questão da memória. E nesse filme, história, memória e esquecimento. E aí a gente traz um importante personagem, né, extra para discutir com a gente. Aliás, dois personagens extras, que é o Porriquet, com o livro Memória, História e Esquecimento, e o Rob Vaz com Memória Coletiva. Entre outros também, pode chamar Michel Foucault, pode chamar várias pessoas aqui para nosso sábado animado aqui nesse parquinho muito lindo. Mas a gente vai fazer um bate-volta aqui sobre essa questão da história, memória e esquecimento, que eu acho que o Kleber fica bem latente nas obras dele, e principalmente no Agente Secreto. O Recife ali, todo o cenário, né, nessa discussão entre o moderno e o antigo. E então são vários temas sensíveis que a gente toca. E um tema também muito sensível que me toca é que, por exemplo, a gente tá com esse boom do cinema brasileiro, né? Tem brasileiro no Oscar em vários campos, né? Brasileiro na montagem, brasileiro na fotografia, brasileiro como filme, como ator. Então, na grande premiação do cinema, né, que é o Oscar, a gente tem brasileiro em tudo. E o Agente Secreto é esse filme que não é como o Ainda Estou Aqui, que é um filme emocionante, a gente chora e tal, mas é um filme denso, gente, denso. E para quem gosta de história, é muito lindo pela estética, né, do filme, os carros antigos, essa montagem de como era o Brasil, né, especificamente o Recife, naquele tempo. Então é muito bom conferir o filme e esses temas que eu citei para vocês, esse autoritarismo, esse controle da ditadura, para mim um tema central é o medo produzido pela estrutura estatal. Para mim é o que perpassa do início ao fim do filme, é o tema central disso, é esse medo que era produzido pela própria ditadura. As pessoas não podiam sair às ruas, se divertir tranquilamente, porque a ditadura podia pegá-los e prendê-los, enfim, principalmente aqueles que eram militantes. E aí a história do professor universitário, né, que vai sofrer toda essa perseguição por conta da ditadura, que lá Marcelo Armando, né, o Armando Marcelo, e que vai sofrer essa perseguição, embora ele não fosse militante. Então a gente vê que a ditadura, na questão da perseguição, ela extrapolou o campo da militância. Não foram só os militantes que foram perseguidos, mas todos aqueles que, de alguma forma, ela iria tirar proveito, como no caso das patentes, né? Por quê? Porque havia uma impunidade, né? As pessoas que eram aliadas à ditadura não sofriam punições ou sanções da mesma forma que os que não eram, né? Então vai ficar muito ali para quem era aliado e quem não era aliado. Ficar muito nessa questão do clientelismo mesmo. Então é um ponto sensível. Outro ponto sensível que eu acho que ficou ali no filme, entre outras coisas, é essa questão do que é o Brasil, do que a gente entende por Brasil. Por exemplo, o que era produzido no Sudeste era do Brasil, sempre foi do Brasil. E o que é produzido no Norte e Nordeste não é Brasil, é uma produção regional, seja na cultura, seja na universidade, seja em qualquer outro campo do saber, né, e da educação e da cultura. Então isso ficou muito forte lá, né, na discussão lá do filme, e que não está no primeiro plano de discussão, né. A gente vê vários outros canais discutindo o filme, mas não
se fala dessa diferença desses Brasis, não se fala dessa brasilidade. Então, o filme do Kleber, ele traz isso. E aí eu queria saber do Thiago aqui, o que ele pode contribuir com a gente, se ele acha as mesmas coisas, viu as mesmas coisas que eu tô falando, e o que ele pode acrescentar pra gente. E aí, galera, beleza? Acho que o filme Agente Secreto, ele culmina toda a filmografia do Kleber, né? No sentido principalmente desse campo da memória, desse Recife que ele traz, que faz parte da própria infância dele. E ao mesmo tempo também, por exemplo, quando a gente pega ali os Retratos Fantasmas, onde ele mostra um pouco dessa metodologia dele de pensar o filme, de construir a filmografia, e a presença, por exemplo, da mãe dele enquanto historiadora, e a gente vê isso no Agente Secreto nessas subcamadas que existem ali. Então, por exemplo, eu vejo hoje, eu já vi umas 3 vezes o filme, e assim, a cada visita ao filme a gente vê uma coisa diferente, uma coisa nova, que é muito interessante. Por exemplo, essa ideia da memória enquanto elemento de poder dentro do filme, ele se dá em vários níveis. Tanto no nível do próprio poder estatal, da questão do controle, da forma como o Estado controla a narrativa sobre a história das pessoas. No caso, por exemplo, quando o próprio Armando morre fora de tela, e o que aparece na notícia é justamente a ideia de que ele morreu assassinado pela polícia por conta da corrupção, mas ao mesmo tempo você tem ali as pesquisadoras que falam sobre a história dele, estão ouvindo aquelas fitas, ouvindo aquela relação da história oral que a gente vê, por exemplo, a mãe do Kleber falando no Retratos Fantasmas, né? Como ela trabalhou com a história oral, com os documentos, e a gente vê essa relação da pesquisa em andamento, e esse controle da narrativa presente, porque até então a gente pensa que está vendo a história pelo ponto de vista do Armando, dessa relação da história corrente, mas o que a gente está vendo, na verdade, é uma história sendo construída do ponto de vista das pesquisadoras, delas ouvindo as histórias, ouvindo aquelas fitas, sendo que elas estão fazendo a tessitura dessa narrativa toda, preenchendo inclusive os espaços em branco, quando não tem as falas, né? Então elas vão meio que construindo essa história de uma forma dentro de uma escrita criativa, que é muito próprio dessa relação do pesquisador historiador que vai contar essa história, porque existem muitos elementos dos documentos que não falam o que acontece, mas aí é preciso ter essa imaginação para imaginar o que realmente aconteceu. Então é interessante pensar esse filme dentro dessa construção dessa memória enquanto poder. E aí você tem esse poder estatal, tem o poder da pesquisa, que é essa ideia de revelar aquilo que está escondido, e aí tem essa relação também dessa dicotomia entre norte, nordeste, sul, sudeste, nas próprias pesquisadoras, onde uma pesquisadora que está envolvida ali, mais envolvida com a história do Armando, ela tem as suas raízes em Pernambuco, enquanto que a outra pesquisadora do sudeste, ela meio que não dá tanta importância assim pro personagem do Armando, né? Ela não liga tanto. Então, isso inclusive reflete até mesmo em algumas críticas que a gente vê sobre o filme, né? Onde alguns críticos do sudeste apontam os problemas do filme, principalmente quando colocam ali, por exemplo, a ideia das próprias pesquisadoras como esse ponto de falha do filme. E aí, quando a gente vê, por exemplo, os críticos do Nordeste e do Norte, eles já apontam toda essa relação de que eles encontram nessa questão da narrativa do filme, né? Então, o Agente Secreto, ele é um filme é um filme que você precisa ver várias vezes, porque ele é carregado de subcamadas. Tem a questão das identidades, da relação dessas pessoas que não são pessoas, aparentemente não são militantes, mas são pessoas que se escondem desse poder que as caça por razões diversas. A forma como elas lidam com essa ideia de ficar escondidas, né? Porque elas não veem que fizeram alguma coisa, mesmo contra o regime, mesmo pensando contra o regime, mas elas não têm uma atuação direta. E a forma como, por exemplo, o apagamento dessas pessoas, né? E aí a gente vê na matéria de jornal, mas também vê na própria memória das crianças órfãs, né? Dessa ditadura, né? No caso, representada pelo próprio filho do Armando, que, por exemplo, no primeiro momento, eles são protegidos dessas memórias traumáticas, onde eles ouvem outras histórias em relação aos pais que foram assassinados pela ditadura, mas que, no fim das contas, eles começam a ter esse apagamento dos próprios pais, né? A gente vê, por exemplo, no caso da mãe do Felipe, onde no primeiro momento o Armando fala que ela morreu de pneumonia e tal, lá no carro, e aí ele meio que não expressa, do Fernando, né? Ele meio que não expressa nenhum sentimento de dor, de saudade, e aí ele manda uma carta pro pai dizendo que tu tá começando a esquecer a mãe, quando na verdade essa mãe também morreu fruto dessa ditadura, dessa perseguição, e a gente vê isso na cena do restaurante lá, com aquele empresário inescrupuloso tratando-a com uma forma machista e violenta. E aí no segundo momento já é com o próprio Fernando adulto, né? Quando ele encontra a pesquisadora, e aí quando ele fala do pai, ele fala como uma memória muito passada e muito esquecida. Provavelmente são memórias construídas pelo próprio avô, que conta para ele como foi o pai dele e como ele deve ter morrido ou tão desaparecido. Isso não fica claro porque a intenção do Kleber não é mostrar o que aconteceu de fato, mas é mostrar justamente como o comportamento dessa memória, ela atua em diversas camadas, seja pelo poder, ou seja dessas pessoas que estão sujeitas a esse poder, né? A importância da pesquisa, né, da pesquisa histórica nas universidades, não só histórica, mas qualquer ponto de pesquisa na universidade, porque mostra que, embora com lacunas como existiam lá, a gente pode se aproximar de uma outra narrativa, né, dessas micro-histórias, que às vezes formam uma teia, né, de relações. E os arquivos, a importância desses arquivos, porque esses arquivos da ditadura, eles eram colocados um carimbo de confidencialidade
confidencial. E quem fazia história, quem fazia pesquisa, não podia ter acesso. Só com a Dilma Rousseff foi que esses arquivos foram microfilmados e colocados para o acesso ao público, né, no Arquivo Nacional. Então, hoje, basta você procurar, fazer o cadastro no Arquivo Nacional e procurar lá pelo nome da pessoa que você quer e tá lá esses arquivos, né? Tem arquivos do mundo, né? Porque muitos foram exilados, então eles estão fora do Brasil. Mas aí você pode ir lá conferir o que tem no Brasil. Assim como outros arquivos locais, como o Arquivo do Rio de Janeiro, o Arquivo de Minas, né, onde havia o recrudescimento mesmo intenso da ditadura, aí existem muitos desses registros nesses arquivos. Então, a pesquisa histórica ela é muito importante para que essa memória ela não se apague, não haja esse silêncio. Né? A gente precisa falar disso, porque na visão do Kleber, esse passado, esse presente e esse futuro, eles coexistem. Né? Então, todo o tempo esse passado quer voltar, esse passado quer voltar. Né? Então, fica ali na narrativa do filme esse passado, essa discussão dessa memória. Então, a gente não precisa deixar isso passar, a gente tem que falar isso de alguma forma. E ele fala no cinema, e a gente, na universidade, fala na nossa pesquisa, né, nos nossos relatórios que a gente faz. É interessante também o que tu colocaste, porque me veio aqui à mente, por exemplo, que os outros filmes como Ainda Estou Aqui, Marighella, O que é Esse Companheiro, que tratam dessa ditadura de forma mais direta, da ação dos militares, da ação dos militantes e etc., a gente pode traçar aquela relação que tu pesquisas, da relação da macro e da micro história. Querendo ou não, olhando esses outros filmes que tem os militantes como... Também, né? E aí, como ver essa relação desses personagens grandiosos, tipo, A história vista de baixo também, o né? Kleber já... Por exemplo, se a gente for puxar para o Pará, né, dentro de quem sofreu com a ditadura, a gente fica aquém dos mártires da ditadura, né, do Sul e Sudeste, mas eles são tão importantes quanto, né? Se eu colocasse numa mesa aqui, eu diria que a Isa Cunha, a Ercilda, elas são tão importantes quanto a Dilma Rousseff, que foi presidente do Brasil nessa luta, né, pela redemocratização do país, de enfrentamento, de resistência, né? E aí a gente tem esses nomes muito grandes, mas que o Brasil todo, a ditadura era no Brasil todo, né? Lutando para que a gente voltasse para um regime democrático. Então eu acho isso bem legal, bem importante essa passagem por aí, né? Aí no caso do Kleber, o que é interessante do filme dele é justamente porque ele dá visibilidade para uma perspectiva histórica dessa ditadura que perseguiu não esses grandes nomes de resistência, mas ela perseguiu pessoas comuns. Também, né? Os grandes, como está presente na história aqui, Marcelo Rubens Paiva era um burguês, né? Rico, e que também foi deputado, teve toda uma história política ali, estava do outro lado, né? Estava do lado das esquerdas, porque a perseguição dos ditadores, da ditadura militar, era aos seus opositores, independente de raça, classe, etnia, né? Era esse o objetivo. Então, precisava estar alinhado a eles para não sofrer perseguição. Então, não tem envolvimento nenhum com a história. Mas, ainda assim, alguns que não tinham envolvimento, ainda assim sofriam. Ou por consequência, ou direta ou indireta. Pois é, o que eu quero dizer é porque, assim, o Kleber, quando ele traz para a narrativa a perseguição para essas pessoas que não estão diretamente ligadas a uma militância, elas não necessariamente estão lutando num fronte de batalha contra a ditadura, mas mesmo assim foram perseguidas, foram assassinadas pela ditadura. Isso mostra, por exemplo, esses apaixonados pela ditadura, pelo retorno de uma intervenção militar, que romantiza essa ideia de que a ditadura só perseguiu o vagabundo e tal. Não, na verdade, ela perseguia todos aqueles que significavam um tipo de ameaça. A violência era institucional e a consequência da ditadura, ela é para todo mundo, né? Os que eram militantes e os que não eram, um de forma direta ou indireta. Por exemplo, existiam estudantes que foram vítimas da ditadura, né? Sem necessariamente ter um enfrentamento, estar no ato ou ter algo mais direto, como foi o caso do César Leite em Belém, né? Do Edson Luiz no Rio de Janeiro. Então, se tornaram grandes nomes da ditadura, mas sem ser alguém que está ali batendo de frente direto, né? Foi consequência das arbitrariedades, da truculência, da violência, da ditadura militar. Embora, como a gente vê no Agente Secreto, existia todo um alinhamento, uma coalizão entre os militares que estavam no poder e o empresariado. Isso sempre tem, né? Então, existia esse apoio de uma sociedade civil, que inclusive essa sociedade que apoia quando o governo lhe favorece, ela acaba manipulando a mente de que não é, né? De quem está aqui fora, como mero espectador, mas acaba se deixando levar por essa ideologia, por esse pensamento desses empresários, porque eles têm interesses, né, no governo. Eles têm os interesses obscuros que às vezes a gente nem percebe, né, mas eles estão ali, presentes, mas não necessariamente no posto. Então, por isso que a gente chama de ditadura militar. A corrente que eu sigo mais alguma coisa? Eu recomendo vocês a darem uma olhada na filmografia do Kleber e refletir em cima de como essa memória ela se manifesta na filmografia dele, né? Principalmente na relação com o espaço, né? Então, por exemplo, os filmes dele são muito contidos ali, ou
no prédio onde ele morava, ou na rua onde ele morava, sempre naquele entorno próximo da casa dele, justamente porque ele era muito ligado a essa ideia da permanência dessa memória em frente a essa desconstrução espacial, né? Dos prédios, dessa modernidade que vem e interfere nesse espaço enquanto relação de memória e afeto. Vejam lá a questão do que se manifesta em Aquários, se manifesta no som ao redor, no próprio Bacurau, que por mais que não seja ali na cidade dele, no Recife, é uma cidade que sofre um apagamento geográfico, mas existe uma resistência em relação a isso, nos retratos fantasmas e também no próprio Agente Secreto. Então são coisas que perpassam toda a filmografia dele. E é interessante observar esses filmes e entender como ele coloca isso dentro dos signos que ele manifesta, das imagens, das referências visuais que ele traz ali em torno disso tudo. A gente pode fazer um outro vídeo falando só sobre a estética e esse cinema, né, como produtor de sentido, a questão mais simbólica do cinema mesmo, cinema como linguagem, né, que é o nosso objetivo maior, mas que a gente está falando aqui, não reduzir o filme a um mero roteiro, mas existe toda uma outra parte técnica, mas isso é um papo para outro dia, para outra hora. E aí, muito obrigada, aguardem o próximo vídeo.